Relacionamentos saudáveis são o alicerce de uma comunidade cristã forte. O cuidado mútuo, o perdão e a empatia tornam-se marcas visíveis da presença de Cristo entre nós. Nesta palestra, vamos refletir sobre como cultivar vínculos que promovam cura, edificação e testemunho diante do mundo. É sobre isso que vamos refletir nessa palestra, Saúde Relacional na Comunidade, com a pastora Jaqueline Paes. Tenham amigos, esse é o segredo. Queridos, boa tarde, graça e paz. Para mim é uma alegria, um privilégio estar aqui, podendo compartilhar. Aqui que é a minha cidade natal, inclusive é neste bairro que eu fui criada, Árvore Grande. Eu descia de papelão nessa... Nunca tive juízo. Então, é muito bom estar de volta, e mais ainda por estar com irmãos e irmãs queridos do Brasil todo. Nesse desafio de queimar o nosso coração, né? Reacender aquilo que está talvez apagando e aquelas que estão acesas, fortalecer. E falar sobre relacionamento, que é algo que é muito caro ao meu coração, porque a gente não pode viver sozinho. Nós somos altamente relacionais. E aí, o desafio é manter vocês acordados após o almoço. Não farei malabarismo aqui, mas me ajudem. E eu quero começar com uma pergunta. Espera aí que eu não achei meu material ainda. Por favor, começa com o slide para mim. Eu tenho uma pergunta que eu quero postar aqui, você sabe o que é uma poronga? Ninguém? Jaqueline também é cultura. Não é essa poronga. Não. Isso daí é coisa de gaúcho, não tem nada a ver com isso. Gente, eu fui plantadora da nossa IPI lá no Acre. O Acre existe. Não tem dinossauro. E também não foi lá que foi filmado aquele seriado chamado Lost. Ok? Todo mundo pergunta, não foi lá que aconteceu o Lost. Mas é uma terra muito boa. Então, agora que minha família saiu de lá, deu superpopulação, porque aí rendeu. Nós saímos de lá, virou benção aquela terra. O que é uma poronga? Você sabe o que é uma poronga? Exato. Quem falou? É lá do norte? Passa o slide para mim, por gentileza. Isso é uma poronga. Na verdade, o que está do lado esquerdo de vocês é a poronga, e ao direito é um recipiente para querosene. Isso daqui é um instrumento de alta tecnologia de um seringueiro. Se usava muito nos idos de 1903, quando o estado do Acre se tornou brasileiro. Tem a mesma idade da IPI do Brasil. A poronga, passa para mim o slide, tem uma fotozinho dela na prática. A poronga é usada na cabeça do seringueiro, onde ele coloca parte do querosene e acende aquela labareda, super seguro, gente. Tecnologia de ponta, de verdade. Só não é mais usada hoje porque a extração da borracha tem as suas limitações. Isso servia para iluminar o caminho deles na floresta para fazer a extração do látex, que lá eles chamam de seringa. Muito usado, então, nos nossos seringais. A poronga, ela tem um único objetivo: iluminar o caminho. Quando a gente fala em relacionamento, a gente precisa entender como plantadores que nós precisamos entender o lugar onde nós estamos. Quem está plantando
né, dentro do seu estado, da sua cidade, já facilita muitas coisas. Nós saímos daqui, né, do interior de São Paulo, em 2006, rumo a Rio Branco. Eu nunca tinha ido para Rio Branco, não conhecia. Eu fui para lá já com a mudança, né? E então conhecemos chegando mesmo. E lá nós fomos conhecendo essa realidade. E a cultura acreana, ela é muito linda. E o povo lá, eles também gostam muito da cultura deles. Eles são muito defensores da cultura da floresta. Inclusive, o Acre, que Acre vem de Aquiri, que significa Rio de Jacaré, era um estado pertencente à Bolívia, onde os acreanos lutaram para se tornar brasileiros. Isso é algo de muito orgulho para eles. Eles falam assim, nós escolhemos ser brasileiros. E, por causa disso, toda a cultura acreana, dos seringais, né, da borracha, da comida, do tacacá. Tacacá não é só coisa do Calypso e de Pará, não, é do Acre também. E eles defendem de uma forma muito linda. É um povo tão caloroso quanto o clima de lá. E a poronga foi algo que eles nos ensinaram a conhecer. E por isso nós criamos, nesse momento de discipulado, no início, esse slogan era o da nossa igreja para os pequenos grupos que a gente trabalhava. Pode colocar a tela? Essa daí mesmo. Gente, isso daí é 2006, a gente não tinha, os jovens que têm tecnologia, nós desenhando mesmo, então não vale rir. Então nós fizemos uma poronga, e aí, né, a tomada, pensando exatamente nessa missão, no versículo de João 8,12, que Jesus começou a falar com eles e disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Quando a gente olha para esse texto, é Jesus se autodenominando luz do mundo. Mas depois, no Sermão da Montanha, ele também diz outra coisa em referência aos discípulos, a nós, que é o quê? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a poronga embaixo da cama, porque vai pegar fogo. E aí ele diz, assim brilha a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras, glorifiquem a Deus que está no céu. Eu quero te convidar nessa tarde a pensar um pouco sobre sermos poronga. Como ser luz num projeto de plantação? Tem a ver estritamente com relacionamento. E, nesse sentido, há uma pergunta que precisa ser respondida antes de qualquer coisa. Jesus se encontra com Pedro, no final do capítulo de João. E, por 3 vezes, ele faz uma pergunta para Pedro. Está lá em João 21, versos 15 a 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastoreie as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E disse Jesus, cuide das minhas ovelhas. Como pastores e pastoras, plantadores, plantadoras, líderes de igreja, a primeira pergunta que nós precisamos responder é o quanto temos amado Jesus, primeiramente. Porque a ordem de cuidar das ovelhas e do rebanho do Senhor só pode ser feita depois de uma declaração de amor. Quando o nosso coração está rendido a Jesus Cristo. A ordem, o mandamento de cuidar do rebanho, que não é nosso, só nasce do nosso amor por quem nos amou primeiro.
Há uma frase do Brennan Manning, no livro Obstinado Amor de Deus, que diz assim: cada vez que os evangelhos mencionam que Jesus foi movido de profunda compaixão pelas pessoas, eles mostram que isso levava a fazer alguma coisa. Cura física ao interior, libertação ou exorcismo, alimento às multidões famintas ou oração intercessória. Acima de tudo, movia-o a dissipar as imagens deturpadas a respeito de quem ele era e de quem Deus era, afastando as pessoas das trevas para a luz. A compaixão de Jesus movia-o a contar a história do amor de Deus. Quando a gente fala em relacionamento, tudo começa com amor. O nosso amor a Deus, o nosso amor pelas pessoas. Você precisa amar o rebanho que não é teu, que não te pertence, que nos dá trabalho às vezes, nos faz chorar em alguns momentos. Mas quando eles se sentem amados, vem outro relacionamento também, de cuidado com o pastoreio. Então, quando nós falamos de Jesus, a compaixão de Jesus movia-o a contar a história do amor de Deus. E o que você entende, nesse sentido bíblico, o que é ser, o que é amar a Jesus? E como poderia demonstrar o meu amor por Jesus? Como nós podemos demonstrar o nosso amor por Jesus? Exatamente nos relacionamentos, amando o rebanho que é dele. Queridos, o alvo para a vida cristã deve ser a maturidade e nada mais do que isso. Não existe maturidade instantânea, porque a vida cristã não se produz em massa. O discipulado é um ministério artesanal. Lá em Rio Branco, cuidando, visitando pessoas, nós recebemos uma cartinha de uma ovelhinha em Cristo de 11 anos. E que, através de uma cartinha, ela escreveu para a gente: e lembre-se, eu estou crescendo na graça de Deus. A gente conhecia há pouco mais de 7 anos aquela criança, e nesse tempo, entre cultos na igreja, entre visitas na casa dela, nós podíamos conversar com ela, e a gente já viu o amor que ela tinha por Jesus. E numa carta ela expressa essa frase: lembre-se, eu estou crescendo na graça de Deus. E agora ela declara para a gente não esquecer disso. Ela, uma criança de 11 anos, uma pré-adolescente, crescendo na graça de Deus. É por isso que o ministério cristão é um ministério artesanal. Leva tempo, porque nós temos alguns objetivos com isso. Primeiro, levar pessoas de qualquer idade a serem discípulas de Jesus. Não despreze as crianças. O lugar delas é o reino de Deus. Elas precisam ter liberdade também dentro da palavra, do dia a dia da igreja, como o Caio contou ontem no início de plantação. E, de fato, isso é precioso demais. Levar pessoas de qualquer idade também a uma maturidade espiritual sadia. Mateus capítulo 28, todos conhecem o texto, diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A plantação de igreja, queridos, é um chamado que exige muito mais do que estratégias, do que projetos, porque é uma missão que se fundamenta na palavra de Deus e no amor pelas vidas. O papel da plantadora, do plantador, ele é crucial para liderar e cuidar dessa comunidade que está nascendo, que está sendo formada, promovendo relacionamentos saudáveis e unidade por meio de comunicação, do amor e do perdão, garantindo que a igreja cumpra a sua missão de glorificar a Deus e fazer discípulos. Por isso, nós precisamos, como líderes, fazer com que a comunidade reflita o amor de Jesus Cristo. A gente é a poronga. Acontece que a poronga, ela não tem luz própria.
ela precisa de um combustível. A nossa luz não vem de nós. A gente é igual a lua. E eu não sei você que é romântico, se é romântico, romântica como eu sou. A gente olha para a lua, o que a gente fica lá? Apaixonado, principalmente a lua cheia. Tem até uma música do Castelo Rá-Tim-Bum. Quem é dessa geração? Quem riu lembrou da música. Um ratinho fazendo declaração para a lua. Porque, de fato, a lua é dos românticos. Porém, a lua sozinha não brilha coisíssima nenhuma. Ela apenas reflete a luz do sol. O sol a gente não consegue olhar por causa do esplendor. Nós somos essas luas. A gente só reflete a luz que vem do nosso Deus. E como líderes, nós precisamos fazer com que a igreja também seja esse reflexo da luz de Cristo. Assim brilhe a vossa luz, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. E quando a igreja se dedica a esses princípios de amor, de perdão, de comunhão, ela não apenas cresce em número, mas ela também cresce em profundidade espiritual e em amor, tornando-se um verdadeiro corpo de Cristo. Outro aspecto fundamental do nosso papel é o cuidado pastoral, irmãos. Isso significa estar presente nas vidas dos membros da igreja, oferecendo apoio emocional e espiritual em momentos de crise, em momentos de celebração e em momentos de transição também. Por isso, a gente precisa estar atento, com o ouvido atento, né? Como um conselheiro sábio, pronto para ajudar aqueles que estão enfrentando dificuldades. E aqui eu preciso dizer que não é só ouvir o que a igreja está dizendo, mas é escutar. Uma escuta qualificada. Uma vez, chegando na casa de uma pessoa que havia ido para a igreja umas 2 vezes, a gente se conheceu na rua, numa praça. E nós fomos fazer uma visita para essa mulher. E quando ela abriu a porta e se deparou com a gente, ela começou a chorar e falou assim: vocês são anjos do Senhor enviados aqui. E nós entramos lá, era uma visita rápida, só saber como ela estava. Virou 4 horas de conversa. E ela afirmou para a gente, com todas as letras, que ela tinha feito uma escolha pelo fim da vida dela. Ela falou: eu não suporto mais aquilo que eu estou vivendo com o meu marido. E eu comprei uma corda, pastor. E eu decidi que hoje não passa. E nós conversamos, oramos com ela, saímos dali no final do dia, levamos a corda de presente com a gente. Falei: essa corda não te pertence mais. Hoje ela está na igreja. O marido também foi restaurado, largou o álcool. A filha está lá levando já o namorado para a igreja e hoje eles continuam servindo a Deus. Às vezes, na urgência da nossa agenda, a gente não tem tempo para escutar as dores que as pessoas estão dizendo. O relacionamento, queridos, requer essa intimidade e essa serenidade de uma escuta sem julgamento. Não é dizer assim: irmã, isso vai te levar para o inferno, de jeito nenhum. Nós ouvimos, choramos com ela, oramos com ela, fortalecemos e falamos: nós vamos levar essa corda embora e vamos fazer aquilo que seria um objeto de morte. A gente vai fazer um balanço lá na igreja, para ser vida para a criança como um símbolo daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Por isso, nós como líderes, nós somos responsáveis por promover um ambiente de comunidade dentro da igreja. Quando eu fui falar lá no Rio de Janeiro, eu fui corrigida. Cadê o povo do Rio? Eu fui corrigida muitas vezes, porque eu falava comunidade, fala pastora, comunidade aqui não é uma coisa boa, não é? Vocês me corrigiram mesmo, não deixa eu mentir sozinha. E eu gosto desse termo por causa da unidade que traz algo em comum. Então, é nesse sentido. Nós precisamos tornar as nossas igrejas essa comunidade de apoio mútuo. E nós precisamos incentivar os grupos de discipulado, onde os membros possam se reunir para estudar a Bíblia, orar, se apoiar mutuamente. Por isso que eu acredito muito nos pequenos grupos de comunhão, onde a gente estuda a Bíblia,
faz o processo de discipulado e faz aquilo que a gente chama de evangelho na vida. Como a palavra de Deus faz o sentido para moldar o teu caráter, transformar aquilo que precisa ser transformado, como o meu coração também precisou. Eu sei que tem pastor meu aqui da adolescência. Eu sempre fui pavio curto. Eu não sirvo para ser uma boa poronga, não. Eu queimo a cabeça do cabra. Sempre fui pavio curto, escreveu, não leu? Exatamente. Aí Deus me chama para o ministério pastoral e depois me dá uma profissão chamada psicologia, que tem como função escutar e fazer cara de paisagem. Porque se eu estourar com cada paciente e ovelha que perturba o juízo da gente, eu passo fome. Eu sou mandada embora da igreja e do consultório. Deus foi lapidando meu caráter na minha profissão e no meu ministério. De respirar fundo e fazer igual os pinguins de Madagascar. Sorrir a cena. Estou em obras ainda, então preste atenção. Fato é, irmãos, que Deus transforma. Nós não somos síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, serei sempre assim. Eu odio aquele negócio de, qual é a sua característica de personalidade, de temperamento? Eu sou sanguíneo, por isso que eu sou assim. Falo, eu creio no fruto do Espírito, que quando a gente se converte, tudo é transformado, inclusive domínio próprio. Pega a visão. Por isso, irmãos, a gente precisa ensinar. E às vezes dizer, de fato, eu também não valia nada. É por isso que eu gosto da frase do Spurgeon, que diz que evangelismo é um mendigo contando para outro mendigo onde encontrar pão. Porque eu preciso lembrar o tempo todo a miserável mulher que eu sempre fui, mendigante. A diferença é que o amor de Jesus já me alcançou, me transformou. Encheu meu buchinho, vocês podem ver que está bem cheio, eu já estou banhada. É a única diferença dos mendigos atuais. Mas eu sei onde encontrar pão e eu preciso apontar este caminho para vocês. Olha esse slide. Relacionamento tem a ver com plantar, cuidar e colher. Pode passar, que já estão mostrando a plaquinha de tempo para mim. Diz assim, pode passar. Quando nós falamos em relacionamento, eu preciso entender que eu preciso conectar pessoas a Deus, conectar pessoas a pessoas, para que depois elas sirvam ao mundo. E aqui fica uma estratégia muito importante. Eu preciso entender que relacionamento deve fazer parte de uma visão maior. Você já ouviu falar em visão maior? Bill Hybels, no livro Evangelismo, Passos para atravessar as salas da vida e alcançar os perdidos. Eu gosto muito desse nome do livro, do subtítulo. Passos para atravessar as salas da vida e alcançar os perdidos. Pode passar. Visão maior tem a ver com a nossa vida, como o relacionamento, o discipulado, como um estilo de vida. Não é um método, não é uma estratégia, mas é um estilo de vida. Pense em um aspecto da sua vida que você escolherá ver através da lente da visão maior hoje. E prepare-se para ver o mundo de um modo inteiramente diferente do que você jamais viu. O que tem a ver com isso? Oferecer um café para alguém, dirigir, exercício físico, visitar um amigo, ler, fazer novas amizades, férias, fazer o jantar, o trabalho, as filas do banco, do posto de gasolina. Sei lá, que mais fila que vocês seguem aí. O fato é, queridos, a visão maior tem que entender que onde eu estou, eu posso me conectar com pessoas. E através de todas essas coisas, eu tenho um objetivo, até quando eu faço leitura de livros, até quando eu estou dirigindo o carro. Quando eu era pastora aqui em Sorocaba, e o trânsito de Sorocaba é uma benção, né? Muita gente, não é São Paulo capital, mas tem, uma cidade grande. E o meu marido falou que eu era Velozes e Furiosos. E sempre cortando o carro e... Gente, isso já faz 25 anos. Por favor, perdoe o coração dessa tua irmã aqui. E toda vez que tinha alguém muito devagar na minha frente, né? E eu podava, e eu gentilmente ultrapassava e dizia, infeliz!
Né? Tipo, vai para a pista da direita, da esquerda é rolagem. Nunca leu isso no caderninho da CNH? E ultrapassava, ei, infeliz, vai para outra pista. E um dia, dirigindo, eu não estava ultrapassando, eu estava tranquila e zen. Meu filho, de 1 ano, na cadeirinha no banco de trás, né? Eu só parei, né, do lado de um carro, fui seguida, e eu só escutei ele lá atrás. Feliz! Eu fiquei com vergonha. Porque eu achei que aquela criaturinha de 1 ano não percebia o que eu fazia. E ele esfregou nas minhas fuças que o meu testemunho não era tão bonito. Jesus me deu um puxão de orelha. A partir daquilo, eu continuei podando os carros, gente, mas eu não xinguei mais ninguém de infeliz, né? Eu abençoava. Deus te abençoe, querido, vai para a direita. Percebe que o cuidado, a visão maior é saber que meu filho faz parte de um reino de Deus. E meus filhos foram o meu primeiro campo missionário, porque eu queria que o coração deles fosse de Jesus. Porque eu não sei o que seria do meu ministério se eu os perdesse. Hoje eles estão com 28 e 25 anos e amam servir a Deus. E amam a igreja, para honra e glória do Senhor. Então pensa, a visão maior de relacionamento tem a ver com a sua vida toda, o tempo todo, o dia todo. Próximo slide. O que significa conectar pessoas a Deus? Primeiro, viver com responsabilidade e intencionalidade. É isso. O que eu estava fazendo no carro, eu não estava vivendo com responsabilidade. Mas entender que é a minha vida. Porque se você vai falar de Jesus, para quem não conhece Jesus, ele vai olhar para onde? Você já viu o crente falar isso? Você não pode olhar para homens, você tem que olhar para Jesus. Você já disse isso para alguém? Confesse seus pecados. Obrigada. Quem não conhece Jesus vai olhar para onde, minha gente? Para você, para a tua vida. Então, viva com responsabilidade, mas também invista em pessoas com responsabilidade e intencionalidade. Pode passar. Isso significa o quê? Que conectar pessoas a Deus, a responsabilidade, é ter consciência da necessidade das pessoas, que as pessoas têm de Jesus. E intencionalidade, não levar as pessoas a Cristo porque dei sorte, mas porque isso é parte da minha vida. Pode passar. Então, primeiro é plantar. Plantar é o quê? Começar os relacionamentos. Cuidar. Como que a gente cuida? Pode passar. O verso, né, de Mateus 18. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, a primeira parte do versículo, né, o plantar é o quê? Batizar. O cuidar vem do ensinar a guardar o que tenho ensinado. Pode passar. Pessoas do seu círculo de amizade ou convivência são o seu campo missionário. A casa é o lugar de salvação, de cuidar e de ser cuidado. Como o texto de Atos, eles partiam, tinham tudo em comum, partilhavam o pão de casa em casa. A reunião, os pequenos grupos, a célula, esses grupos de comunhão, tornam a casa o lugar de salvação, do cuidar e do cuidado. E às vezes a gente preparou um estudo de discipulado fantástico, mas você chega na casa, a pessoa está dizendo que ela está desejando pela morte. Não, peraí, irmã, que eu tenho um estudo pronto. Não, ouça, escute, acolha a dor e a história dessa pessoa e haverá salvação. Pode passar. Isso é relacionamento íntimo. O segundo, pode passar? Interação em pequenos grupos. Pode passar. E por último vem o colher. Olha o versículo ainda de Mateus 28. Portanto, fazei discípulos. Embora o versículo seja a primeira parte. Quando a gente fala em colher, pode passar. Tem a ver com a vida que a gente quer da integração. Colher significa a maturidade. E como eu falei, não existe maturidade instantânea, não se produz em massa. O discipulado é um ministério artesanal, é aquele que tem que ser feito manualmente, item por item. Não é fábrica que faz em série. Por isso é gerar discipuladores.
transferir propósitos. A intenção é que os discípulos formem outros discípulos. E, irmãos, isso é uma experiência vivencial. Então, algumas aplicações de como tratar relacionamentos, como formar relacionamentos. Esse também são dicas do Bill Hybels, nesse livro Evangelize, né? Um livro muito bom, pode ler. Primeiro, como é que a gente faz para conectar? Primeira dica, pode passar. Oi. Aí eu tiro o óculos e não enxergo. Aí eu ponho o óculos. Pode passar, por gentileza. Pode passar. Mais um, mais um, mais um, mais um. Primeira dica, desenvolva amizades, envolvendo-se na vida das pessoas ao seu redor. Intencionalidade. Uma vez eu estava na sala da coordenadora do curso de psicologia, lá em Rio Branco, e entrou um jovem com uma bandana da oficina G3. E eu perguntei para ele, você curte o som do G3? Ele olhou para mim e disse, a senhora conhece o G3? Eu fiquei ofendida com a pergunta. Não por conhecer, mas por me chamar de senhora. E eu, assim, falei assim, não vou nem lhe dizer que eu tenho CD autografado. A partir dali, abriu uma porta de diálogo de um jovem que estava afastado de igreja, desigrejado. E que ele, desanimado, e ele era todo roqueiro, só gostava de usar aquelas roupas pretas, ele curtia mesmo o som de rock. E por eu gostar também, facilitou o diálogo. E então, depois daqueles dias, o Jefferson me procurava pelos corredores, comecei a ficar até preocupado, eu era uma senhora casada na época já, né? E assim, esse menino, sei não. Depois eu fui entender que ele só queria ouvir falar de Jesus. E a gente começou a conversar. Não é placa luminosa, não estou nem olhando para vocês. E aí, o Jefferson começou a frequentar a igreja, foi recebido como membro, foi batizado. O ano passado ele foi ordenado presbítero no nosso IPI em Rio Branco. Está fazendo FATIP e nós teremos, a partir daqui 3 anos, 3 pastores acreanos da IPI do Brasil. Meu coração se enche de alegria. O Jefferson conheceu a Suzel na faculdade, se casou, discipulou ela se converteu, é membro, ela é a outra aluna da FATIP, que será outra pastora acreana. Não precisamos mais exportar pastor para lá, glória a Deus. Isso é intencionalidade, saber que onde eu estou eu posso fazer a diferença. Segunda dica, descubra as histórias delas. Antes de compartilhar a sua própria história e a história redentora de Deus, você precisa conhecer a história dessas pessoas. Como? Faça a aproximação. Pode passar um monte aí que tem. Mantenha seu estilo. Se você não gosta de rock and roll, também você não precisa forçar a barra. Mas tenha, pelo menos, conhecimento para conversar de vários assuntos, para ter acesso a várias pessoas. Descubra interesses em comum. Seja o café dessa nova seita que tem aí do café sem açúcar. Ok? Encontre um caminho. Você toma, né? Ai, que dó de vocês. Toma, mas vem lá de Minas, não traz um café de presente para a chefa. Vem pedir dotação depois. Corra o risco de se interessar pela história dos não salvos. Nem todo mundo vai aderir, mas se você alcançar uma vida, fará toda a diferença na vida dela. Isso, irmãos, é artesanal, leva tempo. E quando eu digo, antes de compartilhar a sua própria história, porque as pessoas vêm com dores, você fala assim, mas isso não é nada, eu já enfrentei coisa muito pior. Você já anulou o processo de relacionamento. Escute, sua história não é mais importante do que a dela. E depois mostre como a história redentora de Deus mudou o seu coração, a sua vida. E como a história redentora de Deus pode transformar o coração dela. Terceira dica, discirna os novos passos a serem dados, seguindo a direção do Espírito Santo. Como? Torne-se um provedor de recursos, recursos físicos, talvez econômicos. O Acre tem enchente todo ano, algumas enchentes muito piores. Graças a Deus, o único menino que ficava alagado era o Jefferson. E a gente conseguiu um barco, e nós íamos lá retirar ele, a família dele. E muitas pessoas, por causa dessa necessidade, a gente fez isso com várias famílias alagadas lá. Por quê? Nós podíamos ser provedor de recursos.
Enquanto a gente colocava o barco, o povo da igreja estava lá com caminhonete, carregando a mudança, levando famílias para os abrigos, tirando da proteção, né, colocando em proteção. Então, seja um provedor de recursos humanos, de carinho, de ouvido. O fator estar com não é só, eu estou ali do ladinho. Não, mas esteja com a pessoa, de corpo e alma. Simplesmente apareça. Talvez uma visita sem aviso pode levar a uma mudança de vida, como foi o caso daquela família que eu contei. Como é que é seguindo a direção do Espírito? Pode passar. Efésios 6,19. Vamos ler juntos? E orem. É só o Espírito Santo. Sem Ele, nossa poronga não acende. Pode passar. O maior e único presente. Se você realmente acredita no poder redentor e transformador da presença de Deus na vida de uma pessoa, então o único grande presente que você pode dar a alguém é uma explicação sobre como estar ligado a Ele de forma correta. Quem leu O que Fizeram do Evangelho é contar as más notícias. Somos todos pecadores. A boa notícia? A salvação para nós. Pode passar. Você já ouviu falar em Helen Roosevelt? Alguém já ouviu falar dessa missionária? 5 minutos. Vamos lá. Helen Roosevelt foi uma médica que demonstrou grande paixão pelos que sofrem. Ela nasceu na Inglaterra e, muito jovem, ela sentiu o chamado para ir ao Congo, numa época muito complicada, quando havia uma guerra civil. Ela ora, a sua igreja na Inglaterra lhe envia uma boa oferta, porque quando ela chega no Congo, como médica, não há hospital, não havia tratamento. E ela consegue, com oferta, construir um hospital com 100 leitos. E ali atender mulheres em trabalho de parto. Também criou um leprosário. E ela consegue, então, por causa disso, investir, cuidar da saúde. E ela começou a treinar mulheres na enfermagem e paramédicos, para que conseguissem socorrer pessoas. Porém, por causa da guerra civil, os cristãos estavam sendo perseguidos, e a Helen foi também presa, junto com vários outros missionários. E ali na prisão, ela sofreu todo tipo de violência. Ela diz no diário dela do cativeiro, e eu quero ler alguns parágrafos. Certo dia, eles me puxavam pelos pés, batiam em minha cabeça, chutavam-me na boca, quebraram os meus dentes, me humilharam, insultaram, me agrediram dia a dia. Dias depois, a doutora Helen escutou o gracejo de tudo aquilo que ela havia passado. E ela escreve novamente dizendo que uma das noites de horror ultrapassou todos os limites. E eu fui violentamente abusada sexualmente por muitos homens. Eu senti que Deus havia me abandonado. Logo depois ela escreve que sentiu impressionante presença de Deus, que me dizia: Helen, estes não são seus sofrimentos, são meus. E o Senhor me encontrou com braços abertos, indizível, e um indizível amor, e seu conforto foi total. E eu entendi que o seu amor me era suficiente. Coisa fantástica que só Deus pode trazer para um coração cativo. E ela diz também no seu diário que teve, no último dia antes de serem libertas, os soldados iam abusar sexualmente das mulheres que estavam ali presas. E ela queria se esconder e fugir. Mas ela lembrou do sacrifício de Jesus. E ela se colocou à frente daquelas mulheres e disse para que abusassem apenas dela e não das demais. Ela se colocou no lugar de outras mulheres para sofrer o abuso. Ela volta para a Inglaterra, fica 1 ano, para tratar as feridas do seu corpo, os ossos quebrados, refazer seus dentes. 1 ano depois, ela pede para retornar para o Congo. E eles dizem: melhor não. Ela volta. Chega lá, o hospital que ela construiu destruído, ela pede oferta e agora ela constrói um hospital com 250 leitos. Retoma de novo
ensinar novas enfermeiras, novos paramédicos, e a partir dali o evangelho do Senhor foi propagado. E ela permanece ali até praticamente o final da sua vida. Leiam sobre ela. Ela tem uma carta que ela escreve para os missionários, eu não vou ler agora, mas é extraordinário a vida dessa mulher, porque ela amou aquele povo do Congo. E ela voltou mesmo em face de tudo que ela sofreu fisicamente. Ela entendeu que o sacrifício de Jesus foi muito pior, o sofrimento de Jesus foi muito pior, porque também nos amou. E ela retorna, onde ela fica até os 70 anos. E ela faleceu no ano de 2015, aos 91 anos. Pode passar. Elizabeth Elliot, eu não sei, você conhece essa mulher? Ela escreveu um livro belíssimo. Ela e seu marido saíram dos Estados Unidos para a Amazônia Equatorial. E eles vieram trabalhar com povos indígenas. E então o coração do marido de Elizabeth sonhava em evangelizar os temidos índios Aucas. Eles são chamados, Aucas quer dizer selvagem, cruel, era um povo que matava todo mundo. E eles já haviam feito os primeiros contatos com integrantes daquela comunidade. Então eles já tinham essa liberdade. Mas um dia, Jim Elliot e mais 4 missionários vão até o campo e chega lá. Eles são todos mortos. Elizabeth fica viúva com uma filha de 11 meses apenas. Ela continua ali junto ao povo Quechua, trabalhando, mas o coração dela sentia que precisava trabalhar com aquele grupo. E por 2 anos, o Senhor colocou 2 mulheres para estar perto dela, da tribo que havia assassinado seu marido. Ela então vai até a tribo, mora 2 anos com os Aucas. E ali ela começa a falar de Jesus para uma tribo. A filhinha dela, agora com 2 anos de idade, quando conhece o assassino do pai, sem saber disso, pergunta para a mãe, esse homem é um pai? Porque ele se parece muito com um pai. Aquela menina reconheceu num selvagem, aos nossos olhos, o que é ser família. Ela começa a habitar por 2 anos, aquele povo selvagem, todo se converte. Aquela tribo passa a se chamar agora como Waroni, que significa pessoas livres, pessoas verdadeiras e povo livre. E o povo todo se converteu, inclusive o assassino do marido de Elizabeth Elliot. Porque eles olharam para um povo com o amor que vem do coração de Deus. Pode passar os slides rapidinho, que eu vi que meu tempo... Essas são elas, Helen e Elizabeth, uma das últimas fotos. Pode passar. E esse é um símbolo, hoje, da nossa igreja, lá no Acre. Esse é o símbolo que está lá que eles chamam, né, IPI do Brasil no Acre, hoje se chama também Comunidade Esperança. Esse símbolo é a videira, ramos, luz, simbolizando amor e unidade. Pode passar. Significa o quê? Os ramos, palavra de Deus, eu sou a videira, vós sois os ramos. A cruz, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. E o corte da seringa. A seringueira é muito forte para o acreano, um dos grandes marcos do crescimento do estado do Acre. Assim como da seringa vinha o lucro, eles sabem que é do sangue da cruz que vem a vida. Queridos, construir relacionamentos saudáveis dentro da igreja é fundamental para o crescimento espiritual e a unidade da comunidade. Esses relacionamentos não apenas fortalecem os laços entre os membros, mas também refletem o amor de Cristo em ação. Então, tudo começa com o seu coração. Pode passar. Essa imagem que nós temos lá, o pastor Kim, a IPI de Rio Branco continua sem pastor, está há 2 anos sem pastor. O Kim é pastor lá em Ji-Paraná, 980 quilômetros. E ele vai uma vez por mês, e ele tem cuidado dos nossos 3 seminaristas, que serão pastores. E olha o símbolo lá atrás. Pode passar, a última foto. Como está aqui a liderança
do povo. Se você quer relacionamento saudável e gerar relacionamento saudável, tudo começa com uma pergunta do Senhor Jesus para o teu coração: tu me amas? Tu me amas? Como é que você responde a essa pergunta? Se você disser sim, Senhor, tu sabes que te amo. Sabe o que Ele vai dizer para você? Cuide das minhas ovelhas. Você precisa amar o lugar que você está. Você precisa amar as pessoas, por mais difíceis que elas sejam. Elizabeth Elliot e Ellen conseguiram amar numa dose que eu não consigo imaginar e nem suportar. Mas porque elas se entenderam do amor e da graça de Deus. Eu sei que o pouco que a gente sofre, às vezes tenta desistir do campo, temos ovelhas difíceis, de fato. Não deixe isso apagar a chama da vocação, por isso não ande sozinho. Um ministério bem-sucedido também se faz com amigos. Eu louvo a Deus pela vida do Mário. Numa das crises que nós tivemos, o Mário sai daqui e vai até Rio Branco. Pastoreou nosso coração o final de semana todinho. Escutou nosso choro e a gente disse, eu não sei se ele lembra, pastor, se a gente está sendo um obstáculo, tira a gente desse campo, porque esse campo é do Senhor. Ficamos ainda mais 10 anos depois disso, para a honra e glória do Senhor. Nós precisamos amar aquele lugar. Há pessoas que vão nos machucar, mas agora olhe para Cristo e deixe o amor dele incendiar teu coração, porque é só assim que a gente vai conseguir também se relacionar. Tem amigos de ministério que chorem com você, que orem com você. Mentoria foi essencial. Os mentores que têm nos acompanhado até hoje têm sido bálsamo para o meu coração. Então, cuide do teu coração. Uma outra dica, numa plantação de igreja, não dá para ficar 3 anos. Quando eu fui para o Acre, eu fui assim, a gente vai lá 3 anos, planta e vem embora. Oh, fantástico mundo de Bob, achando que funcionaria em 3 anos. Ficamos 13 anos, quando Deus nos traz de volta para o interior. Então, um ministério bem-sucedido precisa de tempo, porque relacionamento é artesanal. Eu quero orar pela tua vida. Eu espero poder falar ao teu coração nesse sentido, de que nós podemos fazer a diferença, mas precisamos responder essa pergunta: tu me amas? Talvez se teu coração não está preparado para amar incondicionalmente, é tempo da oração. Espírito Santo, fale ao meu coração, me dê coragem, palavra certa, mude o coração. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado pela vida dos teus filhos e filhas, que têm te amado e têm te buscado. Reconhecemos, Senhor, que somos limitados e que o nosso amor não é tão abrangente, principalmente quando as pessoas acabam nos ofendendo ou porque não pensam como a gente. Perdão, muda o nosso coração e nos ajuda, Senhor, a ser porongas Tua, para que a gente seja a luz que ilumina corações e apontem para a luz do mundo, que é Jesus Cristo. Fortalece-nos, inspira-nos e ajuda-nos a amar e a fazer a diferença onde o Senhor tem colocado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.